E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vou falar hoje aqui sobre um macete. Na verdade, eu vou dar umas dicas para vocês sobre essa parte de soma de PA, principalmente num problema que o professor falou. É um problema clássico, tá? Que caiu em muito vestibular, em muito concurso já, e que ele resolveu, e é a maneira clássica de resolver, mas eu vou dar uma dica para você de como resolver muito mais rápido, tá? Então, preste atenção aqui nesse detalhe. Bom, vamos lá. Bom, o problema que eu estou falando é esse problema aqui, ó. Calcule a soma dos múltiplos de 6 compreendidos entre 100 e 500. Então, vamos lá. Bom, o que ele está querendo aqui que você faça? Você tem o número 100, né? Então, espera aí. Número 100 e o número 500. E aqui, obviamente, tem um monte de números, certo? Beleza? 400 números, praticamente. Ele quer saber qual é o primeiro número que vem aqui, que é múltiplo de 6, porque 100 não é, 500 também não é, então tem que saber o último, tem que saber o primeiro, que vai ser o meu primeiro termo, e o meu último termo. Também não sei quantos termos tem, então não sei quanto que vale o n, beleza? Então tem que descobrir o A1, o AN e o n. São três coisas que eu tenho que descobrir. Por que eu tenho que descobrir isso? Porque a fórmula da soma dos n termos vai ser o A1 mais o AN, não é isso? Vezes o n e divididos por 2. Tá? Então, eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir esses três caras aqui, ó, A1, AN e n, beleza? Então, vamos lá. Para descobrir o A1, o que eu falo para os alunos? Eu sempre pego o 100, como é múltiplos de 6, né? Ó, são múltiplos de 6, né? Então, 100 divido por 6, mas não divide dessa maneira não, tá? Divide por 6 aqui, ó. Então, vai ser 1, sobra 4, achou 0, 6, sobra 4. Então, significa o seguinte, é isso? 6, né? Sobra 4. Que se eu somasse aqui mais 2, tá? Eu posso fazer as duas coisas, ou somar 2 ou tirar 4, porque se eu tiro 4 aqui, ele vai ficar com o resto 0. Por exemplo, 96, né? Ó, 96 divididos por 6 vai dar 16. E se eu somar 2, eu vou para 102. 102 divididos por 6 dá 17. Por isso que eu somo 2. Por quê? Porque o 96 não está aqui nesse intervalo de 100 a 500. 96 não me interessa. Então, o primeiro múltiplo de 6 é o 102. Beleza? Eu tenho que zerar essa conta aqui. Esse é o meu objetivo. Para zerar, eu somo 2, porque aí vai ficar 102. Divido por 6, dá 17, sobra 0. Beleza? Tá? Então, esse é o meu objetivo, zerar essa conta de dividir. Tá? Mesma coisa eu vou fazer com o 500. Ó, 500, divido por 6. 6 vezes 8, 48. 50, 0. E 3 vezes 6, 18, sobra 2. Só que aqui, se eu somar 2, se eu somar mais 4 aqui, ó, porque eu sei que 504 seria divisível por 6, daria 84, e sobrava 0. Só que 504 já pulou fora do intervalo, então eu vou tirar esse 2, o melhor a fazer é tirar o 2. Tá? Ou seja, 498 dividido por 6 dá 83 e sobra 0. Então, aqui o que me interessa é o 498. Até aí o professor foi, né? Não exatamente com essas mesmas palavras, mas até aí ele foi. E aí, o que ele fala agora? Agora tem que descobrir o n, né? E aí, para descobrir o n, ele jogou na fórmula do termo geral da PA. E aí é que eu vou explicar para vocês uma maneira mais rápida. Porque, olha só, ele fez assim, ó, AN igual a 498 e o A1 igual a 102 e a razão é 6. Então, com isso, você joga na fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que é 6. Tá? E aí ele fez tudo aquilo ali e achou o N, beleza? Tá? Essa é a maneira tradicional. Tá?
qual seria a dica que eu vou dar para vocês para ser mais rápido? Veja bem, quando você quer calcular múltiplos, olha só, múltiplos de um número, vamos usar o 6, porque a gente está mexendo com 6, e de 0 ou de 1, tanto faz, né? De 0 até 100, né? Ou de 0 até 50, ou de 0 até 200, não interessa. Quando eu quero descobrir quantos múltiplos de 6 eu tenho de 0, quando eu começo de 0, é só eu pegar o número que eu quero, por exemplo, de 0 a 100. É só eu dividir 100 por 6. Eu vou ter quantos múltiplos eu tenho. Já sei, porque eu já fiz ali na minha conta, né? Que dá 16. Ah, professor, mas sobra resto. Não tem problema. Interessa os inteiros. Então, aqui, ó, você tem 16 múltiplos de 6. Correto? Então, de 0 a 100, isso vale para qualquer número, tá, gente? Então, se eu quero calcular quantos múltiplos de 8 eu tenho de 0 a 100, é só dividir 100 por 8, né? 8, 10, 0, 2 vezes 8, 16, sobra 4, 12. Então, eu tenho 12 múltiplos de 8 de 0 a 100. Beleza? Então, bem dessa maneira, só dividir mesmo, não tem muito o que ficar inventando não. Beleza? Então, qual que é a dica que eu dou aqui para vocês? Repara que você tem de 0 a 500, quantos múltiplos de 6? Simples. 500 divide por 6, 6 vezes 8, 48, sobra 2. 3 vezes 6, 18, sobra 2. 83. Certo? 83. Que é exatamente, eu já tinha feito essa conta aqui também, ó, 83. Beleza? Então eu sei que de 0 a 500 eu tenho, vou apagar aqui, para não ficar atrapalhando a gente, ó, de 0 a 500, eu tenho 83 múltiplos de 6. E aqui tenho 100. E eu sei que de 0 a 100 eu tenho 16 múltiplos de 6. Horas. Já perceberam aí? O que vocês acham? Hein? Olha aqui, ó. Gente, eu estou numa reta contínua, tem vários números, né? Se de 0 até 500 eu tenho 83 múltiplos de 6 e de 0 a 100 eu tenho 16 múltiplos de 6, quanto que eu vou ter só aqui, que é o que me interessa, de 100 até 500? É só subtrair 83 menos 16, certo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pá, 7, né? Aqui emprestou, pá, 67. Então, eu já acho esse N, né? De 100 até 500 são 67 múltiplos de 6. Então, eu já achei o N de uma maneira mais fácil, só fazer duas contas de dividir, divide 100 por 6, porque na verdade você já fez essa conta aqui, ó. Entendeu o que eu quero dizer? Você já fez essa conta para poder ver o resto, somar o 2 e achar o 102, que tem que achar, isso não tem jeito, e achar o 498. Então você já fez essa conta, já achou 83 e já achou 16. Subtrai um do outro, você já vai ter esse N, tá? Esse N igual a 67, beleza? E isso, olha só, se a gente for ver como é que foi feito aqui, ó, ele achou 83, 17, porque ele somou 102, né? Então não ficou 16, ficou 17, certo? Mas isso aqui, né, na verdade é 100 divide por 6 e o resto você soma e acha o 102. 500 divide por 6, o resto que é 2 você subtrai e acha 498. Então é isso, tá? Esse 17 e esse 83 não interessa muito. Mas você já fez a conta do 100 e do 500. Aí o que ele fez? Substituiu a N e o A1, né? E foi resolvendo, até ele chegar aqui no N67. Olha a trabalheira que deu, né? Então, mais simples, né? Ó, a gente tinha achado já aqui, ó, A1, a gente também achou A1, a N, só faltava o N para chegar nessa fórmula que a gente quer fazer, ó. Só falta o N, tá?
E aí, para chegar no N, ele fez todo aquele caminho, que é o caminho clássico, o caminho correto e tal. Mas, não que esse aqui seja errado, pelo contrário. Aqui você já tem que ter uma percepção muito maior, né? Então, só que você tem que conhecer esse detalhe aqui, ó. Quando eu quero achar quantos múltiplos eu tenho de zero algum número, aí basta eu dividir por aquele número, né? Ah, de 0 a 300, quantos múltiplos de 5? Divide 300 por 5 e acabou. Entendeu? Então, é isso aqui, ó. Esse detalhe importante. Aí é só você fazer de 0 a 100, 16, de 0 a 500, 83. Se eu subtrair um do outro, eu vou ter exatamente o de 500, de 100 até 500. Beleza? E aí fica fácil. Aí você vai jogar na fórmula da soma, né? Ó, você tem o A1, você já tem o A1 102. Tá? A soma dos 67 termos vai ser 102 mais 498 vezes 67 divididos por 2. Isso aqui somando vai dar 2 aqui vai dar 500, 600 vezes 67 sobre 2. Dá para simplificar antes, porque está multiplicando. Aqui não. Não posso cortar 102 com 2, gente. Tá? Porque eu tenho uma soma. Então, eu tenho que somar primeiro. Aí eu vou ter 600. Aí 600 está multiplicando. Posso simplificar, lembra? 300 por 67. 3 vezes 7, 21. 2, 18, 19, 20. Mais 2 zeros aqui do 300. Né? E você chega aí na resposta da soma dos números de 21.000, né? Vamos ver quanto que ele achou lá, só para conferir. Soma dos 67, 21. Eu errei, né? Aqui, ó, 600, acho que eu errei aqui, né? 21, não. Não. Ele errou aqui. Espera aí. Não sei se ele corrigiu, agora não estou lembrado. 3 vezes 7, 21, vai 2, 18, 19, 20. Então, depois até vou ver isso. Ó. A resposta correta é 20.100, tá, gente? A resposta correta é 20.100. Aqui, isso acontece, tá? Isso acontece. Mas aqui ele errou aqui na digitação, às vezes, é muito zero. Mas tem um zero aqui e um aqui. Então é 20.100 e não 21.000, tá? E não 21.000. Então, cuidado com esse detalhe. Ó. Posso até fazer aqui para vocês, ó. Vezes 300, você coloca os dois zeros, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 6, 18, 19, 20. Então, tem o zero isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, né, gente? Tá? Beleza? Então, detalhezinho aí para vocês. Certo, gente? Então, esse é o detalhe principal. Beleza? Vamos ao próximo. Bom, então, assim, para finalizar, né, gostaria de comentar o seguinte. Repare uma coisa. Quando a gente fala, então, de PA até agora, vocês viram a fórmula do termo geral, certo? E viram a fórmula agora da soma dos termos. Beleza? Já tem um tempinho, agora não, mas foram essas duas fórmulas até agora e essas são as duas fórmulas da PA. O que eu sempre falo para vocês prestarem atenção? Nem sempre, ou quase nunca, o cara que está montando uma questão para uma prova, para um concurso, vai te dar certinho o primeiro termo, o número de termos, a razão e vai pedir o 15º termo. Não é isso. Tá? Na maioria das vezes ele te dá o último termo lá que ele quer, ou ele te dá o número de termos, né? Se você tem, né, a razão e pede o primeiro. Então, quando você tem uma fórmula, você tem que saber trabalhar com ela. Nem sempre é esse cara que ele vai pedir. Tá? Isso que eu queria falar para vocês. Às vezes ele pode, com certeza, não pode ter duas incógnitas. Então, ele tem que te dar, por exemplo, olha aqui, ó, quantas incógnitas eu tenho aqui? A N, A1, N e R. Então, ele tem que te dar 3 e pedir uma, certo? Mas pode ser que ele te dê A1, AN e N e peça o R. Não é isso? Entenderam o que eu quero dizer? Qualquer uma dessas incógnitas
pode ser que o cara esteja pedindo. Beleza? Tá? Então, isso você tem que sempre se atentar. Não é sempre esse cara aqui que ele vai pedir. Tá? Então, por exemplo, teve um problema ali que ele fez, que é sobre já interpolação, que é hoje, no final da aula, ele fala sobre interpolar, né? Interpolação aritmética, tá? Assim no livro. Esse problema aqui é sobre interpolação aritmética também, tá? Embora ele fale antes. Então ele diz que uma empresa em janeiro teve 14 mil e em dezembro teve 80 mil. E que é uma PA, né? Determine o faturamento em todos os meses. Então, não chega a ser uma interpolação não. Mas é o seguinte, ó, em janeiro 14 mil. Em dezembro, 80 mil. Tá? E ele está dizendo o quê? Claro, cresceu, 14 mil para 80 mil. Mas, o que acontece? Ele está dizendo que esse crescimento foi em ritmo de PA. Certo? Então, aqui você tem 14 mil. Aí, cresceu sempre o mesmo tanto. Entendeu? Até chegar no 80 mil. Mas como é janeiro e dezembro, eu sei que aqui é o A1 e aqui é o A12. Então, olha só que legal. Eu já tenho o A1, o AN, que no caso é o A12. Já tenho o A1 e tenho o N vale 12. Ó, o que você precisa descobrir para achar todos os lucros de todos os meses? Eu preciso descobrir o R. Exatamente isso que eu falei aqui, ó. Preciso descobrir o R. Eu já tenho A1, já tenho o AN e tenho o N. Falta eu descobrir o R. Entendeu isso que eu estou falando? Então, nem sempre a fórmula vai vir daquele jeitinho bonitinho, pedindo o AN. Tá? Então, aqui, ó, A12, eu sei que A12 é A1 mais 11 vezes a razão. Porque 12 menos 1 é 11, né? Já coloco direto. Esse N menos 1, gente, quando você tem o N, você já calcula direto. Tá? Então, A1 mais 11R. A12 é A1 mais 11R. O A12 eu sei que vale 80 mil. O A1 eu sei que vale 14 mil. E mais 11R. Esse 14 mil vai passar para cá menos. Né? Então, eu vou ter 66 mil é igual a 11R. Passo o 11 dividindo, eu vou ficar com 3 mil. Beleza? Ops, corrigindo aqui, não é 3 mil, é 6 mil, né? 66 dividido por 11 é 6. Então, aí você tem que, a resposta seria o quê? Todos os meses, né? Ele quer saber todos os meses. Começou com 14 mil, foi para 20 mil, depois foi para 26 mil, depois foi para 32 mil, depois foi para 38 mil, depois 44 mil, depois 50 mil, certo? Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estou no mês 7. Mês 8, 56 mil, 62 mil, 68 mil, 74 mil e 80 mil. Repare que aqui eu tenho o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 9, 10, 11 e o A12. Certo? Tá? Então, bateu certinho. Esses são todos os lucros mês a mês. Para isso, eu tenho que descobrir a razão. Fechou? Tá? Então, é basicamente esse detalhe que eu queria falar para vocês aqui. Ó, tá? Então, nem sempre a fórmula vai aparecer. Sempre que você tem uma fórmula em matemática, pode escrever que dificilmente a fórmula vai cair exatamente pedindo aquilo, né? O que está aqui, o termo que está isolado aqui. Não, às vezes ele já dá esse e pede um que está aqui no meio da fórmula. Tá? Isso sempre. Beleza? A não ser que seja um professor que quer dar de mão beijada, né? As questões, seja muito fácil. Quando cai assim é porque está muito fácil. Beleza? E outra coisa, que ele finaliza a semana, né? Com a tal da interpolação aritmética. Tá? Então, interpolação aritmética é você tem um termo aqui, vou chamar aqui um termo A, um termo B. E aí ele quer que você coloque aqui dentro, por exemplo,
Esse é o detalhe principal. 10 termos, 10 números, entre A e B, tem sempre essa palavrinha entre, de maneira que isso aqui vire uma PA. Certo? Isso aqui vai virar uma PA. Então, repare, aqui dentro, gente, eu já tenho 10 termos. Aqui eu vou ter 11 com esse 12. Então, aqui vai ser o A1, sempre, claro, o primeiro. E esse último aqui, esse que o pessoal erra muito. Esse vai ser o A12. Porque eu tenho um termo aqui fora, aí eu tenho 10, então já tenho 11. Esse aqui é o 12. Então, sempre tem que somar mais 2 para descobrir esse último termo. Beleza? E aí é simples. É só você pegar aqui, ó, 12, A1, né? Já tem o N, olha aqui, ó. Eu tenho já o A12 quanto vale, já tenho o A1 quanto vale, já tenho o N quanto vale. Já matei esses 3 termos aqui. Só falta descobrir a razão e colocar aqui dentro. Exatamente como eu fiz nesse problema aqui. Então, é um problema de interpolação? É um problema de interpolação. Ou seja, eu tinha o 14.000 aqui e eu tinha o 80.000 aqui. Sabia que esse aqui é o A1, sabia que esse aqui é o A12. E eu tenho que preencher isso aqui com quantos termos aqui dentro? Com 10 termos, não é isso? Com 10 termos, tá? Por que 10 termos? Porque é fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Janeiro e dezembro já estão lá, né? Então, de maneira que isso aqui vire uma PA, tá? Então, o que eu fiz? Descobri a razão. Quando eu descobri a razão, foi só somar e achar todos os termos dessa PA, tá? Então, o raciocínio é sempre esse. Então, interpolação aritmética tem que tomar muito cuidado com esse detalhe aqui, tá? Que você precisa, são 10 termos e esse aqui não é o A10. Muita gente coloca 10 termos, então esse aqui é o A1 e esse aqui é o A10 e erra, tá? Beleza? Então, esse detalhe tem que ficar muito bem. E aí, no resto, é só usar a fórmula, as duas fórmulas de PA sempre. Essa é a fórmula do termo geral. Nem é tanto, não se usa tanto a soma da PA, assim, tá? E, claro, o cuidado que você tem que tomar com a soma seria se você fosse fazer por exemplo, né? Chutar aqui algum detalhe aqui. Vamos ver. Imagine que você tem uma PA aqui, vou juntar aqui 4, 7, 11, 15, né? Uma PA, né? E eu quero a soma dos 10 primeiros termos, né? Então, a soma dos 10 primeiros termos, você sabe que é A1 mais A10 vezes 10 divididos por 2. O A1 eu já tenho, matei, certo? Então, o A1 aqui já foi, beleza. Agora, e o A10, né? Aí, professor, aqui é fácil, eu vou somando até chegar lá. Tudo bem, mas imagine que não seja 10, que seja 20, 30. Então, como fazer isso, né? Como achar o A10 aqui, tá? Então, às vezes nem precisa. Você pode jogar direto aqui, ó. Aqui a soma vai ser o A1 mais o A10, só que A10 não é A1 mais 9 vezes a razão, né? Então, no lugar do A10, você joga A1 mais 9 vezes a razão, que é 4. Entenderam? Então, ó, isso aqui é o A10. Certo? Claro, pode fazer separado, pode achar o valor do A10 e voltar aqui na fórmula, pode, mas você pode fazer assim direto também, tá? E aí multiplica por 10 e divide por 2, certo? E aí, claro, eu posso somar esse 3 com esse 3, só esse aqui que eu tenho que fazer primeiro, que é o 36, né? Então vai ficar 3 mais 3 mais 36 vezes 10 divididos por 2, ó, que vai ficar 5, né, que está multiplicando, então posso cortar com 2. E aqui eu vou ter 36, 42 vezes 5. Isso aqui dá 210. Matou, certo? 210 é a soma do A10, sem eu saber qual é o termo A10. Eu sei que a soma é 210. Claro que o termo A10 está aqui, né? Ó, 36 mais 3, 39. Esse cara aqui é o 39, tá? Beleza? Tá? Mas não obrigatoriamente, ele não pediu a 10, pediu só a soma. Posso fazer usando direto a fórmula da soma e substituindo o A10 pelo termo geral. Ok, gente?
Então, beleza, era isso. E qualquer dúvida, gente, se ainda tem mais outra dúvida que eu não falei, é só digitar lá. Só digitar lá que eu estou fazendo o filme baseado nisso. Baseado no que eu vejo, baseado na minha experiência dos alunos, onde os alunos erravam mais nas provas. E se por acaso algum aluno pedir alguma coisa, eu já coloco também no vídeo. Beleza, gente? Valeu. Aquele abraço. E provavelmente semana que vem a gente vai agendar um chat. Tá? Um chat, um meet, né? Na verdade não é um chat, é um meet, uma aula, né? Então, assim, provavelmente na aula que vem a gente vai estar agendando aí um Google Meet, né? Para quem quiser participar, para a galera participar por turma. Vou fazer por turma direitinho, né? E aí eu quero uma participação maior, porque aí vai ser uma aula com o nosso conteúdo de resolução de exercícios, para ver um pouco da teoria, volta, resolve o exercício. Beleza? Semana que vem. Aquele abraço.